Ele não explicou, né, ainda como vai acontecer isso, mas um Mundial de Clubes com 32 seleções e este Mundial de Clubes acontecendo de 32 clubes. Eu falei seleções, né? Pois é. O que tem uma grande diferença, mas, né? Quem está sendo representado. Mas na verdade são seleções, né? São seleções. O Real Madrid, como a gente pode ver, né, os jogadores representados na Copa, são verdadeiras seleções mundiais. Por isso tem um conflito, mas continue, desculpa. Não, é a explicação que a gente não tem todo o formato, ele não explicou, né? Não trouxe esse formato. Como é que ele vai conseguir colocar isso em prática? Quais equipes vão ter direito a participar? E onde ele vai encaixar essa competição tão grande no meio de calendários internacionais super concorridos? Assim, está muito claro que o Mundial de Clubes para a FIFA se tornou um problema. É tratado como uma competição que não deu certo em termos mercadológicos, em termos competitivos, tanto é que a gente vê o último campeão fora da Europa foi justamente o Corinthians lá atrás, há 10 anos, de lá para cá. Só os clubes europeus conquistaram o Mundial de Clubes. Então, assim, está mais do que provado que é um problema para a FIFA. Houve um anúncio importante também, que foi a criação do Mundial de Clubes feminino. A gente vai passar lá também. Existia, algo importante. Sem dar detalhes também, a partir de quando e quais clubes. Mas... Agora, a minha grande questão é, primeiro, em 2019 foi anunciado que a FIFA mudaria o formato para o Mundial de Clubes com 24 equipes, que em tese entraria em vigor em 2021, não aconteceu muito por conta da pandemia da Covid-19. E lá atrás já havia uma resistência da UEFA e dos clubes europeus. E assim, obviamente, o sucesso desse novo formato do Mundial de Clubes depende da participação de clubes como Real Madrid, como Barcelona, como Bayern de Munique, enfim, todos esses. Então, a minha questão é assim, se lá atrás esses mesmos clubes foram contra e disseram que boicotariam a competição, o que a FIFA vai apresentar de novidade para uma competição ainda mais inchada para que esses clubes participem? Assim, porque a tendência é uma quantidade maior de jogos num calendário que já é absolutamente espremido no futebol europeu. A gente fala muito de calendário no futebol brasileiro, mas quem acompanha o futebol europeu sabe que também é muito complicado o calendário lá. Assim, onde é que se encaixa isso? E resolve o problema dos europeus continuarem sendo... Não, a tendência é pior, haver uma hegemonia ainda maior. Porque se hoje, numa competição onde a América do Sul entra na semifinal, já praticamente fazendo 2 jogos para ser campeão. A gente já há 10 anos que a gente não consegue furar essa bolha, imaginando a competição de 32. E na boa, né? Não é uma questão de organização do campeonato. Os clubes europeus são mais fortes, não é por isso. É uma questão econômica, porque, quer dizer, as receitas vão de uma forma, né, majoritária para esse clube dos clubes, né? Esse clube bem privê, né? Acho que não sei se a FIFA não está dando um tremendo tiro no pé com esse campeonato inchadaço, como disse o Pedro, né, de clubes, em relação à sua joia da coroa, que é a Copa do Mundo, né, o Campeonato Mundial de Seleções, né? Então, tudo muito vago, né? Está tudo muito vago, vamos ver como é que vai ser a organização, mas na linha geral... Só para a gente entender, seria em 25, né, um ano antes do Mundial mesmo de Seleções. Por que você acha que pode concorrer? Eu acho assim, as atenções, é o quê? Se a gente pegar, né, as pessoas que a gente conhece, amigos, ou a gente mesmo, né, você torce mais para quem? Você torce mais para a seleção do teu país ou para o teu clube? Isso é unânime, né, ou quase unânime, para o clube. Mas isso é pessoas do futebol. Mas a audiência maior... A gente conhece tantas pessoas no Brasil que são torcedores da Copa, porque é nação em jogo. Eu acho que aquela coisa de nação, embora eu tenho muitos problemas com nacionalismo, mas a Copa tem uma força de representatividade muito grande por causa disso, que vai ser maior do que uma Copa de clubes. Não, mas vamos lá, é gigante porque não tem nenhuma Copa de clubes. Então, a gente tem um fato novo, que a gente tem que ver como é que as pessoas vão se comportar. Né? Tendo a opção, por exemplo, né? Puxa, eu tenho dinheiro para viajar, coisa e tal, eu vou escolher o quê? Eu vou viajar para a Copa do Mundo, como as pessoas fazem isso, no mundo todo, se programam, né? Puxa, daqui a 4 anos eu vou para a Copa, ou eu vou para a Copa do meu clube. Mas tem um tipo diferente de pessoa. Tu pode ver que a Argentina agora,
cheio de caras que são torcedores de clubes menores. Acontece uma coisa muito parecida com a seleção inglesa. Quem vai, muitas vezes, de clube pequeno que nem joga na primeira divisão e não tem, viagem de Liga de Campeões. Então, o cara viaja para a seleção. Quase um tipo de compensação. A coisa sobre isso ser vaga, eu acho que é de propósito, é de necessidade dele. Isso não é o que eu vou falar agora não é uma crítica, é só uma observação. Ele precisa dos votos de África e Ásia. Sim. Então, ele tem que jogar uma coisa para eles. Então, mesmo se isso pode não vingar. Né? Isso pode melar, como o Pedro explicou, melou. Mas ele pode mostrar a boa vontade. Existe uma necessidade, como se existisse uma necessidade da FIFA, até porque para esses clubes de Ásia, de Oceania, imagina, um confronto com o Real Madrid, agora, sinceramente, eu não consigo materializar isso, não consigo imaginar isso materializado. Porque se a gente for colocar, são mais ou menos 2 meses e meio entre uma temporada e outra na Europa. Seria um mês de férias e um mês e um pouquinho de pré-temporada. Eu não consigo imaginar as principais ligas europeias ou a própria UEFA achatando o seu calendário, porque uma competição, se a gente for imaginar, de 32 equipes, por mais que você não coloque, pelo que eu vi na matéria do GE, se eu não me engano, é o Martim Fernandes que assina, parece que a UEFA diz que no mínimo 12 clubes Isso que eu ia informar. Sobram 20, né? Então, sobrariam 20. É uma Copa do Mundo de clubes, exatamente. Então, com 32 times, seria uma competição de um mês ali, pelo menos, né? Entre, 20 dias, um mês. Então, eu não consigo imaginar a UEFA, as principais ligas europeias, conseguindo arrumar mais um mês dentro do seu calendário para encaixar uma competição como essa. Você falou agora, me veio uma imagem dos clubes, os principais clubes brasileiros querendo colocar time B no campeonato estadual, justamente porque fala, para que essa competição aqui de 2 meses no meio da minha temporada? Só a gente lembrar, por exemplo, o Liverpool em 2019 contra o Flamengo, uma competição que não dá nem 2 semanas, o Liverpool entrou praticamente com o time reserva para jogar a semifinal e com alguns titulares, e só os titulares entraram, o time mesmo, praticamente só na final contra o Flamengo. Isso é uma competição de menos de 2 semanas. Falando em Flamengo, teve também anúncio lá sobre o Mundial de Clubes, né, desse ano, na verdade do ano que vem, né? E foi anunciado que será Marrocos. É uma decisão que foi feita na última semana, essa apuração que até eu acompanhei bastante. Olha, FIFA define Marrocos como sede do Mundial de Clubes com Flamengo e Real Madrid. A data também foi informada hoje, que vai ser entre o dia 1º e o dia 11 de fevereiro. A informação é que o Flamengo jogaria o primeiro jogo, essa é uma informação ainda extraoficial, mas o Flamengo já está trabalhando com a primeira data, o dia 7, e aí se passa para a final, enfrenta o finalista no dia 11. Na mesma coletiva, né, o Infantino... a ideia, é aumentar a emoção, né, do Mundial aí de seleções na próxima edição, né? É um pacote de benesses que ele anunciou. Antes de falar mais do Flamengo, só mais uma informação. Mundial feminino também. Ele anunciou que vai ter Mundial feminino, né, de clubes femininos, que não existe, né? Então, atenção audiência, os times femininos não estão nesse estágio. Só agora a FIFA fala de criação de Mundial de Clubes feminino. Mas não deu data nem de quando isso pode acontecer. O bastidor, que é um bastidor da Cíntia Barlen, é que a UEFA e a Conmebol já estavam falando de fazer, e a CONCACAF, na verdade, de fazer uma disputa entre essas duas confederações, como uma espécie de Mundial de Clubes dessas confederações. A FIFA se apressou e falou, não, peraí que a gente tem que fazer primeiro. Mas o que é importante só informar aqui sobre o Flamengo, só mais 2 informações a respeito, que são as sedes, né, que o Flamengo jogaria. Não foi informado pela FIFA onde vai ser em Marrocos. Onde vai ser em Marrocos? Vai ser Casablanca, Marrakech, quais são as cidades que vão receber. Mas eu tenho uma apuração aqui que o Flamengo trabalha com a possibilidade de o primeiro jogo ser em Agadir, tá? E aí o segundo jogo, se passar, seria em Marrakech. É um absurdo, né? Faltando menos de 2 meses para a competição. O Flamengo já tinha competição no calendário, que era a Supercopa
da Conmebol, onde vai enfrentar o Independiente Del Valle. Os jogos seriam dia 8 e dia 15 de fevereiro. Então, com a competição do Mundial, o Flamengo já vai ter que, a Conmebol já vai ter que alterar essas datas. E aí, faltando 2 meses para a competição, que não é algo simples, você simplesmente pegar toda uma delegação, tirar do Brasil para levar para o Marrocos. Fora a torcida. Fora o desrespeito ao consumidor. É um completo absurdo. E é só um último bastidor disso, assim, o Brasil, até sexta passada, estava sendo tratado como uma das opções de plano A mesmo, A ou B. Eu falava com pessoas do Brasil que estavam sendo chamadas para reuniões detalhadas sobre logística, sobre onde vai ser, qual é a capacidade hoteleira, etc. Até sexta passada, tá, gente? Então, para vocês verem que a gente começou falando dos anúncios de Mundial com 32 clubes para uma competição que vai acontecer daqui 2 meses e a FIFA está nesse nível de organização. Então, temos muita emoção pela frente. Copa do Mundo do Catar ao vivo, você não sabe onde ver? ge.globo, pô, clica aqui, ó. Você vai para o nosso site onde tem tabela, notícias, informações, tudinho, vídeos, melhores momentos, gols, tudo aqui, ó, ge.globo. Vai, clica aí.